quero compartilhar com você um assunto muito interessante. Função. Você já ouviu falar dessa palavra? Já ouviu alguém falar isto está em função daquilo? Ou esta é uma função do primeiro grau? Ou esta é uma função do segundo grau? Ou isto é uma função do terceiro grau? Esse assunto é muito importante dentro da matemática. Nesse vídeo vamos fazer uma definição sobre função e sua aplicação. Venha comigo aprender sobre esse importante assunto. Olá! Nesse vídeo vamos estar tratando sobre um assunto muito importante chamado função. Dentro da matemática, o que é função? Vamos dar a sua definição, sua representação numérica, sua representação gráfica e também a sua representação algébrica. Então vamos lá. Em matemática, função é uma relação de dependência. Grave esse nome, relação de dependência. Unívoca entre duas variáveis. Mas você ainda pode estar pensando, o que é uma relação de dependência? O que é a palavra unívoca? O que é a palavra variável? Vamos comigo num exemplo muito prático, que talvez você se depare aqui no seu dia a dia, para você entender o que é função e o seu valor. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de uma empresa que você, o seu pai, sua mãe ou alguém da sua família quer contratar um serviço aqui de TV a cabo, que está muito em uso. E uma operadora cobra R$ 195 por mês do uso do seu serviço, mais R$ 9 por uma programação extra que você queira contratar durante o mês. Então, desse modo, o valor pago no final do mês vai depender, olha a palavra, depender do número de programas extras feito pelo assinante. Então, temos aí essa tabela. A primeira coluna dessa tabela são os números de programas extras. Por exemplo, se não tem nenhum programa extra, é zero, o preço final em real é 195. Mas se eu contrato um programa extra, eu vou pagar os 195 mais uma vez 9. O que é esse 9? 9, lembre só, que é o preço da programação extra. Se eu contrato duas programação extra, o preço final do meu pacote de TV a cabo é o 195 mais 2 vezes 9. 195 mais 3 vezes 9. E afim, se eu contratar 10 pacotes extra no mês, eu vou pagar o 195 mais 10 vezes 9. Então vemos. Isto é um exemplo de função. Então, o preço que eu vou pagar no final do mês vai depender do número de programas extra que eu fizer. Vamos lá. Então, dentro de uma função tem chamado a lei de formação dessa função. Como que eu vou transformar em palavras a parte, o que é numérico? Por exemplo, o número de programação extra, eu posso chamar por uma letra qualquer, que eu não sei, está indefinido. Então eu coloco uma letra X, mas podia ser outra qualquer, mas utilizando a letra X. O meu Y, que está aqui em verde, é o meu preço total do final do mês, que vai depender de X. Então o Y vai ser o 195 mais X, que é o número da minha programação extra, vezes 9. O que é 9? 9 é o preço da programação extra, de cada programação extra. Ou melhor, eu poderia escrever assim, que X é igual a 195 mais 9X. 9x quer dizer 9 vezes o x.
Note então que o valor atribuído ao x é único para o y. Então é a relação, ó. Por isso que a função é uma relação de dependência. Depende o valor que eu colocar para x, se 0 programação, 1, 2, 3, vai modificar, vai ter um valor para y. Por exemplo, se eu tenho para o meu x 0, então vai ser 195, 9 vezes 0 é 0, 195 mais 0 é 195. Então, se eu não tiver programação, o meu y vai valer 195. Mas, se por acaso o meu x é igual a 3, isto é 3 programação, vai alterar o meu y. Então, o meu valor final, que é o meu y, é o 195 mais 9 vezes 3. Esse 3 aqui é a quantidade de programação essa que eu contratei. E o total, então, 195 mais 27, que é 9 vezes 3, dá 222. Então, aqui está um exemplo de função. É uma relação de dependência, né? De uma coisa que eu chamo de x para o meu y. Então, na função que relaciona o número de programas, de um exemplo que nós demos, então e o preço nós escrevemos uma sentença algébrica. Essa já mudamos para uma sentença algébrica. X, que é o meu número de programação extra, e o preço real, que eu chamei de y. Então eu posso escrever que y é igual a 195 mais 9x, que nós demos esse exemplo. Outra notação que nós temos em matemática chama esse y f de x. Por que f? F quer dizer função. Função de x, quer dizer, y está em função de x. F de x. A função de x. E a minha expressão algébrica é esta, 195, que é o meu preço fixo, mais 9 vezes a quantidade de programação. Eu posso escrever que f de x é 195 mais 9x. Isso eu transformei aquele problema em uma expressão numérica. Então vamos lá agora para um outro exemplo. Por exemplo, se eu quiser em casa contratar um serviço de internet, eu quero lá ter uma internet banda larga, com muita velocidade, e eu vou lá contratar, ver os preços. E decorre que eu vou contratar em duas operadoras diferentes. A primeira operadora, nesse exemplo aqui, operadora 1, ela cobra da seguinte forma: é uma taxa fixa mensal de R$ 35, mais 10 centavos por hora de internet. Tá? Então, essa operadora ela vai cobrar dessa forma, 35 e mais 10 centavos por hora de uso. A segunda operadora, ela tem o seguinte preço: ela não tem taxa mensal, nada. Mas o valor dela é 20 centavos por hora de uso de internet. E agora, hein? Qual é o pacote mais vantajoso? O primeiro pacote, que eu pago uma taxa fixa por mês e mais 10 centavos? Ou essa que eu não pago nada e é 20? É a primeira operadora ou a segunda? Por exemplo, se eu sei que eu uso 8 horas de internet de um dia para o outro, eu uso 8 horas por dia. Então isso a matemática vai nos ajudar, através da função, saber qual a vantagem, se é a operadora 1 ou se é a operadora 2. Vamos lá? O primeiro passo é a formação, é a lei, chamada lei de formação de uma função. Então vamos transcrever as palavras em expressão algébrica. Vamos lá. Então, o primeiro pacote, taxa fixa de 35 mais 10 centavos por hora. Eu posso escrever assim, que o meu y, que é o preço final que eu vou pagar, ele é igual a R$ 35, que é a taxa fixa desse pacote 1, ou da operadora 1, né? Mais 0,10, porque é 10 centavos. 0,10 T. T, o que é? É o meu tempo. Dessa vez eu não usei o x, por exemplo. Não precisa sempre usar o x. Certa função pode ser em função do tempo,
Então uso a letrinha T. Então, ou a função está em função do tempo. Ó, o meu Y, agora eu posso chamar ele f de t. Y é f de t, que é igual a 35 mais 0,10, 10 centavos de tempo, 0,10t. O segundo pacote da segunda operadora, ela diz assim, 20 centavos por hora. Como que eu escrevo isso numa expressão algébrica? Y, que é o meu preço final, é igual a 0,20t, somente isso. Ou f de t, que é o meu Y, que é f de t, é igual a 0,20t. Qual o valor a ser pago, então? Por uma operadora ou outra, por 8 horas de uso diário. Então, primeiro eu tenho que saber qual a quantidade de usar por mês. Eu só sei 8 horas por dia. Vamos colocar o mês comercial é 30 dias. O mês comercial, 30 dias. Tem mês que tem 31, tem mês que tem 28 e tem mês que tem 30, mas o mês comercial é 30. Então vamos concordar com 30 dias. 8 horas, 30 dias por hora, se eu usar todo dia 30 dias, 8 horas, é 240 horas tempo de internet por mês. Bom, então já sei o tempo. Então o meu T, eu já sei que o meu T é 240. Esse é o tempo que eu uso por mês, que eu quero saber quanto que eu vou pagar de um pacote, de uma operadora ou de outra operadora. O primeiro pacote da primeira operadora, o f de t é 35 mais 10t. Então eu troco o t pelo tempo. Olha lá. O meu t agora é 240, que é o meu tempo em 30 dias. Vai dar 35 mais 0,10 por 240, que é R$ 59,00. Tá certo? 59. Então, vamos lá. O segundo pacote, f de t, é a função de t. É só 0,20t. O meu t, que eu já sei que é 240, f de t 240, é 0,20 por 240. Então vai dar quanto? 48. Opa! Parece, pelo menos de primeira vista, se eu gastar somente 8 horas por dia, se eu gastar só 240 horas, logicamente esse pacote número 2 é muito mais vantajoso, né? Eu ganho aqui pelo menos uma diferença aí de R$11, não é isso? 48 para 59, eu tenho uma economia. Mas a matemática, nós não vamos pela aparência, nós queremos ver a forma geral. E se eu gastar mais do que 8 horas, ainda continuará o pacote 1, 2 sendo mais vantajoso? Será? A matemática nos ajuda. Conhecer função nos ajuda nesse sentido também. Vamos lá. Então, qual o pacote mais vantajoso? É a pergunta. Coloca aqui uma tabela. A tabela tem a primeira coluna, a quantidade de hora. Se eu uso 50, eu pus de 50 e 50, olha. 50, 100, 150, 270, 300, 350 e podia continuar aqui. Fui até 350, tá certo? Eu posso variar. Vamos ver qual pacote realmente mais vantajoso. O P1, que é a minha operadora 1, pacote 1, eu coloquei aqui a expressão algébrica. O pacote 2, eu pus aqui a expressão algébrica. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou só trocar o meu T. O meu T aqui, que é o meu X, eu coloquei X aqui, mas aqui na realidade é meu T de tempo, não é isso? Que aqui está em T, ó, em função de tempo. Tá? Então aqui o meu T é 50. Opa, nesse pacote 1, eu vou pagar o quanto? 40. E aqui, no mesmo 50, eu vou pagar 10. Opa, mais vantagem. Se eu gastar só 50 horas, lógico, aqui eu vou pagar 40. Aqui eu vou pagar só R$10. Mas se eu gastar 100, continua isso aqui, eu vou pagar 45, aqui eu vou pagar só 20. E assim sucessivamente. Tá vendo que aqui a minha função cresce de um jeito, ó. 40, 45, 50, 55. E aqui ele cresce de outro jeito. Olha, 10, 20, 30, 40, ok?
Então, eu vou até aqui 350. Ó, 350, o meu T350, nesse pacote 1, a minha função vai mostrar que eu vou gastar R$70. E aqui também R$70. Tá vendo? Eu gastei 70, paguei igual, tanto no pacote 1 como no pacote 2. Somente até aqui, eu não sei ainda se é mais vantagem o pacote 1 ou é o pacote 2. A terceira forma de nós visualizarmos uma função, nós já vemos a questão numérica, a questão algébrica, mas tem a terceira forma que é a gráfica. Vamos lá. A terceira forma agora. Eu tenho um gráfico de uma função. O gráfico de uma função eu coloco num plano cartesiano, que eu tenho aqui o chamado par ordenado. Nesse chamado eixo, é o eixo das abscissas, é o meu T, é o eixo do tempo, que eu coloquei aqui de 50 e 50, só que eu ampliei aqui até 1000 horas, tá certo? Até 1000 horas. Aqui é o meu eixo Y, que é o f de x, é o f de t, né? No caso, aqui é a função do tempo, f de t. Um valor daqui vai corresponder a um valor daqui. Isso é função 1 por 1, unívoco. Aqui, o chamado eixo das ordenadas, eu tenho a quantidade em reais que eu vou pagar no final do mês. 50, 100, até 250 ou até mais, tá? Eu tenho aqui as duas funções. O primeiro pacote eu tenho a primeira função que nós já trabalhamos, tá certo? Está em azul, que é essa aqui. E o pacote 2, se está em laranja, é o pacote 2, a função 2. Tá vendo? Então nós vemos aqui que no começo, por exemplo, quando o meu tempo é 0, na função 2 vai mostrar para mim que se der 0 aqui, o x aqui na realidade é o t, né? Vezes 0 vai dar 0. Aqui me zera. O pacote 1 tem essa vantagem. Se eu não gastar nada de internet, eu não pago nada, é 0. Já a minha o segundo pacote de internet, eu já começo com quanto? Com 35. Nós vemos aqui que esse valor daqui, nesse eixo das ordenadas, é 35. E aqui nós vemos também que quando chega a 350, as duas funções se encontram, tanto a laranja como o azul. Quer dizer, aqui ela se iguala. Quando os dois valores em 350 minutos de uso de internet, tanto faz, é o mesmo valor que nós vimos que é R$70. Aqui é 70, tá certo? Nós estamos vendo que a azul ela cresce de uma forma, tá vendo? Ó, cresce a partir do 350 ela cresce cresce menos. Já a minha laranja, que é o pacote 2, ela cresce muito mais rápido. Então quer dizer, visualizando esse gráfico, vamos ver que se eu contrato o pacote 1, é vantagem se eu gastar menos do que 350 minutos de internet por mês. Eu vou pagar menos, certo? Quer dizer, o pacote 2, né? Essa laranja. Se eu gastar menos de 350, lógico que é o laranja, eu vou pagar menos. O azul já vou pagar mais. Mas se o meu gasto de internet é mais do que 350, isto é mais do que 8 horas por dia, se eu gasto 12 horas ou mais por dia, mais do que 350 minutos por mês, logicamente o pacote 2, o pacote 1 será muito mais econômico. Ok? Terminamos por aqui. Então vemos neste vídeo a definição de função, a sua forma de mostrar da parte numérica, da parte algébrica e também da parte gráfica. Até mais!